A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez diante da presença de Deus em mais uma manhã. E quem sabe você já teve o seu devocional, você já fez a sua prece, a sua oração, né? E agora veio aqui para o canal para receber uma palavra da parte de Deus. E eu quero te dizer que Deus tem uma palavra para você. Mas antes disso, inscreva-se no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Ative o sininho em todas as notificações para que você não fique de fora de nenhum conteúdo como esse. Esse é o conteúdo da palavra. E Jesus mesmo diz que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eu quero dizer para você, e já te pedi encarecidamente, você quer fazer a obra de Deus? Você quer se tornar um evangelista? Mas você diz, pastor, eu não sei pregar. Então deixa like e compartilha. Você vai estar se tornando um evangelista e vai me ajudar aqui no canal também. Amém? E a palavra de Deus vai chegar mais longe e nós vamos pregar cada dia mais. Todos os dias aí de segunda a sábado às 6 da manhã, um conteúdo poderoso da palavra de Deus, tá? Se acaso o YouTube não te notificar, vem para o canal e você vai estar ficando ligadinho com a palavra. Sem perca de tempo, Gênesis capítulo 22. Diz assim: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo 1, versículo 2 do capítulo 22. Você sabe que eu fico meditando nessa história e eu fico imaginando por que Deus fez isso? Deus ele fez uma promessa a Abraão. E Deus ele cumpriu com a promessa a Abraão. Porque Deus ele dá a vida, ele também tira a vida. Deus ele abate e Deus também exalta. Deus ele abre porta e ele também tem o poder para fechar a porta. Então Deus ele tinha feito a promessa, ele tinha cumprido, e agora Deus vai pedir para Abraão sacrificar o seu único filho, a qual ele amava. Olha como é interessante esse texto. Dá para se imaginar que Abraão ele estava dando mais atenção para Isaac do que para Deus. Depois que Deus vai cumprir a promessa a ele, eu fico imaginando Deus olhando para ele do céu. E eu fico imaginando Abraão agora orando menos, buscando a Deus menos, porque ele já tinha conseguido aquilo que ele queria tanto, que era ter o filho, é o filho que Deus tinha prometido para ele, o Isaque. Porque Deus não prometeu Ismael, Deus prometeu o Isaque. Ismael foi o filho da contenda, lembra? Você conhece a história de Abraão, você sabe. Isaque é o filho da promessa. Ismael, ele não provém da direção de Deus. E o que não provém da direção de Deus traz confusão. Mas o que provém de Deus traz alegria, traz paz, traz amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então Isaque, aqui o filho da promessa, agora Deus ele está pedindo para Abraão sacrificar ele na terra de Moriá, em oferecer Isaque a Deus em holocausto, numa montanha que Deus ia mostrar para Abraão. E Deus ele fala com Abraão. E como eu já te disse, eu entendo que parece que Abraão estava dando mais atenção para Isaque do que para Deus. Deus agora vai fazer uma prova com Abraão. Para ver qual que era a reação. E eu quero dizer para você que Abraão não questionou. Ele não chegou e falou: Deus, mas o Senhor que me deu esse filho demorou tanto, eu pedi tanto e agora o Senhor requer. Mas não, ele não questionou. Não questione as situações adversas que acontecem na sua vida.
Você não foi chamado para questionar a Deus. Você foi chamado para adorar a Deus. Abraão não questionou a palavra do Senhor. Quantas das vezes Deus fala, quantas das vezes Deus faz algo na sua vida ou permite que aconteça algo que muitas das vezes você não gosta, porque eu quero dizer para você que nem tudo na nossa vida vai ser do nosso jeito, não. Na verdade, eu quero dizer para você quem somos nós diante de Deus. Então faça igual a Abraão, não questione, só obedeça. Você não foi chamado para ficar questionando a Deus, você foi chamado para obedecer, porque Abraão não questionou, mas por que, Senhor, o Senhor está mandando sacrificar? Por que eu tenho que fazer isso? Ele ficou quieto. Ele recebeu a palavra e foi obedecer a palavra. O segredo sempre foi e sempre será obediência. Ainda que as coisas não saiam do jeito que queremos, mas o que importa é que Deus está no controle da nossa vida. E nem tudo que Deus fazer na nossa vida vai ser do nosso jeito, não. Mas o importante é que Ele faz do jeito dele, conforme a boa vontade dele. Porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Abraão agora está tendo que ir para a terra de Moriá para sacrificar aquilo que ele mais amava. Eu não quero aqui fazer essa comparação para com a sua vida, mas sabe quais são os Isaac que tem que ser sacrificado na nossa vida? Aqueles Isaques que muitas das vezes a gente gosta, mas desagrada a Deus. Eu creio que esse menino não estava desagradando a Deus, mas quem sabe as atitudes de Abraão tinham mudado. Em quantas das vezes você teve mudado as suas atitudes por causa de coisas? Até por causa de bens materiais. Quantas pessoas mudam as suas atitudes? Mudam o seu jeito. Está na presença de Deus, está se humilhando, está suplicando, está chorando, está sendo humilde. Aí Deus começa a abençoar, Deus começa a entregar as suas bênçãos, vai ficando soberba, vai ficando arrogante, vai ficando prepotente. Então eu quero dizer para você nessa manhã, vai sacrificar esse Isaac aí. Sacrifica esse Isaac, sacrifica essa soberba, sacrifica essa arrogância, sacrifica essa prepotência. Você não é melhor do que ninguém. E o mesmo Deus que abre a porta, o mesmo Deus que fecha a porta também. O mesmo Deus que abre porta e fecha a porta, é o mesmo Deus que enriquece e também é o mesmo Deus que empobrece. Então não queira ser melhor do que ninguém. Deus mandou sacrificar esse Isaac, então sacrifica. Você sabe, eu tive que sacrificar coisas para me servir a Deus. Sei que não sou perfeito ainda, mas Deus está nos aperfeiçoando. E há coisas que devem ser sacrificadas. Há Isaques que nós devemos sacrificar na nossa vida. Ainda que esse Isaac aqui não estava desagradando a Deus. Na verdade, ele era o filho da promessa, mas Abraão, a fé de Abraão era tanta que Paulo vai citar a fé dele no Novo Testamento, dizendo que Abraão acreditava que o mesmo Deus que pediu para que ele sacrificasse seu filho, era o mesmo Deus que ia ter poder para ressuscitar. Olha a tamanha fé desse homem. É por isso que ele não questionou. Sabe por que Abraão não questionou? Porque ele conhecia a soberania de Deus. Ele sabia que Deus tinha poder para ressuscitar Isaac de novo. Porque era uma promessa. Deus falou para ele: ó Abraão, benditas serão todas as nações da terra por causa de ti. A tua semente vai se multiplicar como a areia da praia. Então era uma promessa, e Abraão sabia que Deus não volta atrás daquilo que ele promete. Então Abraão sabia que o mesmo Deus que dá a vida era o mesmo Deus também que tira a vida e também faz tornar a vida. Ele ressuscita mortos. Esse Deus é magnífico, meus irmãos. Olha que palavra maravilhosa. E eu quero dizer para você, o que você tem feito que está desagradando a Deus, analisa a tua vida e sacrifica esse Isaac aí. E Deus estava tão no controle da vida de Abraão que Deus falou: olha, sacrifica ele em holocausto e vai ser lá na terra de Moriá, mas chegando na terra de Moriá, vai ser numa montanha que eu te direi. Que eu te direi.
Deus sempre tem lugares preparados para nós fazermos nossos sacrifícios. E o lugar que Deus preparou hoje foi aqui no programa Momento com Cristo do canal do Evangelista Milton. É um momento que você tem que sacrificar aí o seu Isaac. Sacrificar essa preguiça aí, esse desânimo aí. Levantar a sua cabeça. E todo o pecado de estimação que muitas das vezes nós temos que sacrificar. E quando eles estavam a caminho, o Isaac falou: olha, pai, tem tudo aqui, tem a lenha, tem o fogo, tem tudo. Mas cadê o cordeiro? Mal sabia ele que Deus tinha falado com Abraão. Mas sabe o que Abraão falou para Isaac? Deus proverá um cordeiro para si. Você já imaginou como o coração dele falou, doendo isso aí? Quando chegou lá, ele colocou Isaac sobre o altar onde Deus mandou. Porque até o sacrifício tem que ser aonde Deus manda. Entendeu? Ou se você não entendeu, eu vou te explicar. Se você tiver que abençoar alguém, espere Deus mandar. Espera Deus criar a situação. E eu quero dizer para você, sacrifique esse Isaac. Mas aonde Deus mandou? Agora. Nesse exato momento, não perca tempo. A nossa vida é feita de sacrifício. Sacrificar aquilo que nós gostamos mais para poder viver a vontade de Deus. Sacrificar a nossa vontade para viver a vontade de Deus. Abraão preferiu sacrificar aquilo que ele tinha mais sede, mais vontade de ter, para viver no centro da vontade de Deus, porque Abraão conhecia Deus. Abraão conhecia tanto Deus que ele sabia que Deus estava trabalhando em alguma coisa ali na vida dele. Então, quando Abraão foi sacrificar, Deus vê: agora eu sei, Abraão, que tu me ama. Agora eu sei que você está ligado comigo. Você viu que Deus vai fazer um teste. E quem ama a Deus verdadeiramente, sacrifica aquilo que gosta mais, ou aquilo que gosta de fazer. Pastor, mas eu tenho que sacrificar meu filho, tenho que sacrificar minha esposa, tenho que sacrificar tudo. Não é disso que eu estou falando. Sacrifica aquilo que você faz, que agrada a tua carne, mas desagrada a Deus. Sacrifica tudo aquilo que desagrada a Deus. Porque, como eu já te disse, quem sabe Abraão estava deixando Deus segundo plano. Então Deus vai fazer um teste, depois Deus vê que Abraão estava com seu coração, ou melhor dizendo, Abraão estava ligado com ele. A ver se realmente Abraão estava querendo viver no centro da vontade dele ou não estava. E você vê aqui que ele passou no teste. Então isso tudo que está acontecendo na sua vida é um teste. E Deus não está preparando coisas grandes para você, não. Deus está preparando você para receber coisas grandes. Porque quando ele foi sacrificar, Deus falou: não faça isso, não. Eu sei que tu me ama agora. Agora eu sei que você está ligado comigo. E daqui a pouco, querido, eles já estavam num monte com a lenha tudo preparado. Algo tinha que ser sacrificado. Aparece um cordeiro amarrado pelo chifre. Deus trouxe à existência aquilo que não existia. E Deus proveu da onde não tinha nada. Isso significa o quê? Que Deus não precisa que as circunstâncias estejam ao teu favor, não. Quando Deus quer te abençoar, Ele faz do nada mesmo. Assim como Ele fez os céus e a terra. Tudo era sem forma e vazio, Ele foi falando, tudo foi acontecendo. Eu quero profetizar que o agir de Deus na sua vida vai ser tremendo. Que o Senhor está te preparando para receber coisas grandes. Para que quando chegar lá, quando você receber, você não faça igual Abraão. Queira dar mais atenção para as coisas do que para Deus. Não dizendo que Isaac era coisa, porque Isaac era o filho. Os filhos são herança do Senhor, nós temos que cuidar. Mas Deus tem que ser a nossa prioridade. Pai, obrigado por esta palavra. Guarda a nossa entrada, a nossa saída. Livra-nos de todo mal, de toda doença, de todo vírus e rotavírus de doença. Guarda nós e a nossa família. Abençoa cada inscrito deste canal. Abençoa aqueles que ainda vão se inscrever. Em nome de Jesus, hoje e sempre nós pedimos a tua proteção, porque sem o Senhor não podemos fazer nada. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.